Ora viva, sintam-se cumprimentados a todos aqueles que estão ligados a este programa este que promete. Traremos aqui muito bate-papo, acima de tudo, e não só traremos aqui alguns comentários com o nosso comentador, a quem desde já saúdo. Sinta-se cumprimentado e seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, sintam-se cumprimentados todos os telespectadores. David, como é que foi a semana para ti? Bem, a semana laboral foi muito boa para mim, Certo. não é? Já que estamos a finalizar com o Dia das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Sim. Já felicitar ao 57º aniversário desta data. Obrigado. Bom, é isso mesmo, como viram aqui, estamos com o 57º aniversário das Forças de Defesa de Moçambique. Temos aqui algumas questões que iremos aqui procurar debater, conversar em torno delas, não é? E temos como primeira questão, quais são os ganhos deste dia, qual é o ganho que esse dia trouxe no mundo cultural? Obrigado. Esta data é muito importante para o país, assim como também pode servir de ganhos, não é, para a sociedade na área artística, não é? Servir ela uma data de inspiração para certos artistas, não é? Por causa desta data, fazerem suas músicas e fazerem conhecer ao público o que sabem relacionado a esta data. Certo. Será que este 25 de setembro faz parte do dia a dia dos artistas? Dizer o dia a dia 100% estaria a mentir, mas um e outro, né, usam esta data e este momento como inspiração de fazerem suas músicas. Estamos a falar do exemplo do Mano Azagaia, por exemplo. Ele menciona essa data e fala do que aconteceu e fala o que é que nós esperamos exatamente no futuro a partir desta data. Não é? Ele tem usado esta data para fazer uma comunicação ao público a partir de suas músicas. Isso quer dizer que os artistas não contribuem, sobretudo, para essas datas comemorativas. Será? Podemos dizer por aí que os artistas não contribuem, sobretudo, para as datas comemorativas, através das suas manifestações culturais? Como eu disse, né, a priori, de que se eu for a dizer a 100% a todos, não, mas um ou outro faz. Mas eu gostaria, não é, que na área musical também, a partir desta data, né, os músicos fossem fazer suas músicas, não é, também a falarem desta data. Para o público lá em casa terem noção, a partir de música, saber o que aconteceu no dia X, o que aconteceu no dia Y, não é? Saberem a partir de uma música, não é? Então, gostaria que fosse o dia a dia também dos artistas comporem os seus trabalhos a partir desta data. Certo. E não só, também notamos que a semana foi marcada por relaxamento de algumas medidas, sei que assim podemos afirmar, não é? E gostaria de saber aqui quais são, será que as medidas foram acertadas por Sua Excelência? A proclamação do chefe do Estado, né, da nação, não é, sobre o relaxamento, nós dizemos relaxamento de algumas medidas, mas não é exatamente relaxamento, mas é a reabertura de certos locais que estavam encerrados. Não é? É claro que o chefe do Estado teve uma boa visão, já agradecer pela reabertura dos cultos, porque os líderes religiosos estavam muito tristes por essa parte. Percebíamos por aí como se fosse perseguição às igrejas. Mas não, exatamente. Mas, já como eu disse, agradecer por isso e não esquecendo exatamente aquelas que são as medidas de prevenção. O fator do chefe do Estado ter dito isto não quer dizer que temos que ficar relaxados e deixamos de ter prevenção. Não. Quer dizer que, será que as igrejas sentiam sede, né, desta parte? Exatamente. Eu também sou religioso, para dizer que sentia muita sede. Que já estava com essa situação de que está-se a tratar de uma perseguição às igrejas. Mas está aí o chefe do Estado, mais uma vez, a mostrar uma maneira muito sábia a tomar essa decisão. Dizer os cultos retomarem, os cassinos, entre outros. E, na sua ótica, como é que podemos fazer valer essas medidas? É o seguinte, exatamente nós não esquecemos aqueles que são os protocolos sanitários nas instituições públicas, a via de prevenção. Estamos a falar do uso correto da máscara, o distanciamento social, não é?
desinfetação, né? Usando o álcool gel, Ok. entre outros. Ok. Bom, amigo telespectador, como vês, estamos aqui mesmo a conversar com o nosso comentador e quero desde já agradecer por estar ligado ao nosso programa, o programa este mais música, assim que é. E não saia daí porque ainda temos muitos temas para debruçar aqui com o nosso comentador. E também quero dizer que esta semana foi marcada por alguns pronunciamentos, não é? Assim posso dizer, do Dopas. Né? Ele diz que, segundo ele, que todos aqueles políticos deveriam morrer. Achas que esse comentário é bom ou foi bom para um país como o nosso? Okay. É o seguinte, numa posição do Dopas como artista, não é? Acompanhei essa pronunciação dele, numa posição dele como artista, não é? Pronunciar essas palavras, é preciso a comunidade tentar perceber e entender o que é que na verdade ele queria transmitir a partir daquilo que ele fez, ou daquele vídeo que ele fez. Não é? Eu acredito muito bem, se ele estivesse a acompanhar o programa, quero acreditar que a intenção dele não é de dizer que os líderes políticos tenham que morrer. Eu não quero aqui acreditar de que seja a morte física ou da vida, não é? Mas do posicionamento de certos políticos em lugares onde estão, que deveriam colocar em outros aqueles em que estão. Talvez ele veja isso como certos políticos não tendo capacidade de dirigir, ou seja, de tomar conta de nossa política moçambicana. Então, essa morte em que ele se refere, eu creio que não é da vida, não é? Mas do reposicionamento das figuras na política. Okay. É exatamente isso aí. Então, como artista também, né, o que ele transmitiu, ele sendo como o King Dopas, o King da música romântica, transmitindo ou proclamando isto, é claro, para os que se inspiram nele, ele é uma fonte de inspiração. Exato. É uma figura. Porque ele tem seus seguidores, não é? Sim, ele é uma figura. Então, ele transmitindo isso, é claro que eu, como um seguidor, o que é que vou olhar? De que maneira eu vou olhar e vou entender o que é que ele está a fazer? É como se ele estivesse a perder o seu foco na área artística para querer aparecer nas mídias ou nas redes sociais, comunicando isso, falando isso. Okay. Não é? Francamente falando, é uma situação muito negativa e não é proveitosa para a comunidade. Certo. E, na sua ótica, quais são as consequências desse tipo de comportamento? Consequências desse comportamento, ele como artista, como eu estava aqui a dizer, serve de fonte de inspiração para certas pessoas. Sim. Ou para a comunidade em geral. Que as pessoas que se inspiram nele vão acabar perdendo o foco, nesse caso, naquilo que ele faz, na música que ele faz para o povo moçambicano, para a comunidade, e as pessoas acabam perdendo já e não dando muito valor ao que ele fala. Porque ele fala de uma maneira assim, imagina como ele falou, todos os políticos devem morrer. Okay. Está aí a passar nas mídias e as pessoas estão a ver, olha, esse é um músico, ele é uma figura e está a falar desse jeito. Está a criar uma agitação. É claro, está a criar uma agitação, é claro. Okay. Então, também é negativo esse comportamento e não se espera boa coisa na comunidade que se inspira, ou no povo que se inspira na área dele como artista. Mas qual seria a forma correta, uma vez que disseste que se calhar ele tem uma opinião diferente, né? Gostaria de ver alguns já deixar o cargo ou colocar o cargo à disposição. Sim. Mas qual seria o meio mais adequado para ele poder transmitir essa informação? Certo. Na minha opinião, no meu ponto de vista, ele como artista, ele queria transmitir uma informação, ou seja, queria dar a conhecer uma certa situação que está a acontecer. Sim. Ele poderia usar a sua arte, a sua área, a sua carreira, a música. Okay. Falamos aqui do Mano Azaghai, né? Okay. Ele fala da política, fala daquilo e aquilo, apesar dos apesares, mas ele fala, não é? Na sua música, usa a música para transmitir como aquilo. Como meio de comunicação. Exatamente. Então, o Dopas, o King Dopas, também deveria fazer desta maneira. Ao invés de... É como se fosse... como é que nós podemos dizer isso? Ignorou, ou seja, deixou de lado a sua arte. Ele poderia usar muito bem a área dele, a carreira dele, para falar disso. Okay. Exatamente. Certo. Não só o Dopas, assim como Ivo Mael também afirma que todas as mulheres com quem se envolveu ficaram ricas. E como é que olha para este tipo de comportamento do Ivo Mael a dizer isto publicamente, né, nas mídias, no Instagram, para o público? Será que este Mael ainda continua aquele nosso que nos habitou, aquelas músicas
espetaculares. Bom, o Ivo Mael é o Ivo Mael. Certo. Ele é fonte também de inspiração. Ele é músico, ele é artista. Certo. Sobre o que acabamos de... o que estamos a ver nas mídias passando, ele falando dessas coisas. Ok. Exatamente, eu acho que quero acreditar que ele está se a esquecer da área dele, está a sair do foco dele. Ok. Não é? Ele é artista. Certo. Não é? Agora, aparecer nas mídias e dizer isto, que todas as mulheres que ele tem, que ele fica com, depois tornam-se ricas e dez. Há duas coisas, dois princípios muito importantes nisso. Não é? Certo, certo. Tem duas coisas muito importantes. A primeira é qual? É de que ele leva as mulheres ao casa, Ok. não é? Algo muito bom. Em que a mulher se calhar não sabe nada e não é nada, nesse caso, podemos assim dizer, depois torna-se alguém, não é? É algo positivo. Uma pessoa, um homem criativista, né? Com habilidades, conhecimento de ensinar alguém a fazer uma certa coisa e tornar-se, se calhar, empresário, Ok. não é? Gerir sua própria vida. É algo muito positivo isso. Mas tem uma coisa, ele casa e depois separa com as mulheres. Não sei se é que eu percebi bem, acredito que não chega até o casamento. Quer dizer, um relacionamento assim, a dois, depois dali a pessoa torna-se famosa ou mesmo rica, enfim. Então é nesse sentido. Exatamente isso que eu estava a dizer. Na área positiva é essa. Ele está a ensinar as mamanas ou as manas, não é? Ok. A conhecerem as coisas, a saberem fazer as coisas por si próprias. Mas também, se ele está num relacionamento, quando você mostra a alguém um estilo de vida positivo, tem planos para o futuro, é para viverem juntos, não para separar. Não para separar. Aí já entra a parte negativa de separar. Então, talvez seja ele um homem muito capacitado e as mulheres... Talvez queira a popularidade, as mulheres vão para ele e se casem, se tornem qualquer coisa. Será que podemos olhar, será que podemos ainda continuar a olhar Ismael como referência para este país? Pois é, nós podemos olhar ele como uma referência, ele desde fora, não é? Ok. Ele já reside nos Estados Unidos, mas é nosso irmão, é moçambicano, Ok. é conterrâneo também, daqui na nossa província da Zambésia, não é? Então, podemos ver ele como uma referência assim. Os lapsos acontecem, não é? Acontecem falhas e erros, não é? Mas também ele continua sendo o Ivo Mael, aquele da música. Mas, David, eu quero acreditar que não é lapso, porque ele tem vindo a lançar vídeos, né? Sim, constantemente, não é? Então, eu quero acreditar como não lapso, como não sendo lapso, não é? Sim. É uma atitude que ele está a tomar, não sei se por estar no exterior, mas desde cá, quando esteve cá em Moçambique, também fazia esse tipo de mas se assim for, já acaba não sendo boa coisa, como eu disse, né? Porque tem algo negativo aí que ele faz. Ok. Ele encontra-se com alguém e depois se para. Aí já não é uma boa coisa, não. Agora, talvez popularidade. E aí já as pessoas vão acabar perdendo aquele foco, vendo ele como artista, como fonte de inspiração. Porque ele está preocupado de fama, como alguém que tem muita coisa e sabe fazer tanta coisa e ensina as pessoas. Certo. Aí já não tem nada a ver com a área dele. Certo. David, eu quero agradecer por ter aceito o nosso convite, desde já quero também aproveitar esse espaço de tempo para poderes deixar últimas considerações para quem esteve aí ligado ao nosso programa. Muito obrigado, eu que agradeço, né, pelo convite e já de antemão agradecer a equipe toda que está nessa Tumbin TV, agradecer muito a iniciativa, muito positiva, dar a oportunidade aos jovens a fazerem conhecer ao público o que é que sabem fazer, o que é que o povo pode acatar a partir dos jovens. Muito obrigado, eu estou muito agradecido também pelo convite. Já dizer a todo aquele que é artista, não é? Aquele que sonha ser artista, aquele que tem um sonho, faça esse sonho tornar-se realidade, acreditando em você mesmo, exercitando, pedindo opiniões para conhecer, para ter mais conhecimento e fazer boa coisa que você sonha. O meu muito obrigado. Obrigado. E para todos aqueles que completam mais um ano de vida, eu quero parabenizar, em particular ao Yuan Contes, que hoje está mesmo nas festividades. Parabéns, que cresça e apareça. E para a minha família eu quero mandar um forte abraço à minha esposa, Joana Barçaiva, à minha filha Zeliana Tomás e para todos aqueles que estiveram ligados a este programa, com promessa de voltar na próxima semana com mais programas. Obrigado, tchau.